Nossa história. Olá, bom dia! Todos que me conhecem minimamente sabem do respeito, do carinho e da admiração que sempre tive pelo professor Lindolfo de Lisboa. Mesmo antes de ser meu professor, quando lançou no início dos anos 70 o jornal A Voz de Santa Cruz e a revista Distinção, eu já o considerava um intelectual. Depois fui aluno de Lindolfo no 31, nos anos de 1974 a 1976, nas disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Sempre digo que esses 3 anos foram fundamentais para a descoberta da minha paixão pela literatura, que cultivo até hoje e que me fez um professor de literatura. Depois, na década de 1980, encontramo-nos na redação do jornal Capibaribe, de que ele era um articulista, colaborador e uma espécie de consultor. Conversávamos muito. Quando voltei para Caruaru, nossas conversas continuaram através de longas cartas. Discordávamos na maioria dos assuntos, pois nossos pensamentos caminhavam por veredas diferentes, mas sempre nos respeitamos e conseguimos conversar sem qualquer atrito ou prejuízo à amizade de tantos anos. E eu quero homenagear a sua memória lendo no quadro de hoje um de seus textos, em que fala de sua chegada a Santa Cruz. Sintam o nível da escrita de Lindolfo de Lisboa. O desenvolvimento da Santa Cruz de hoje não impede que tenhamos saudades da Santa Cruz do passado, quando as ruas eram iluminadas pela lua. Quando após o jantar as meninas brincavam de roda nas calçadas, quando não havia ladrões nem policiais para os perseguir, quando todo mundo conhecia todo mundo. E as saudades apertam mais os mais vivos que nasceram antes dos cartões de créditos, antes das máquinas de lavar roupa, quando as pessoas se casavam antes de morarem juntas, os que não conheceram carros a álcool, os que nunca ouviram falar em videogames, quando erva era usada só para fazer chá, fumava-se cigarro, embalo era canção de ninar, quando lambada significava chicotada, fio dental era para fazer a higiene dos dentes e malhar era ofício de ferreiro. As moças pensavam que era preciso ter marido para terem um filho, mas essa gente vivia mesmo assim, ignorando tanto do que existe hoje. Conheci Santa Cruz em 1952, ainda era vila. Foi nas férias de Natal desse ano. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Havia terminado a 4ª série ginasial. Santa Cruz soube que, apesar da idade, eu já dera aulas de língua latina em Recife. Aulas particulares a um filho e uma filha do proprietário da fábrica de doces Peixe. 2 das estudantes de Santa Cruz haviam ficado em segunda época, hoje se diz recuperação, em latim. Suas mães me pediram para dar umas aulas às meninas. Aceitei o pedido e passei a lecionar latim a Marinalva e a Valdeni. Portanto, desde a adolescência que me iniciei no magistério. O fato é que com minhas aulas, as 2 meninas passaram na segunda época. Foi também nas férias do Natal de 1952 que tive minha primeira namorada em Santa Cruz. Foi na então vila de Santa Cruz que nasceu meu primeiro amor. Antes eu tivera flirts em Barra de São Miguel e em Recife. Flirt é um anglicanismo que a plebe traduziu por paquera. Trata-se de um namoro à distância. Disse um poeta que ninguém jamais esquece sua mãe, sua adolescência e seu primeiro amor. Parece que isso é verdade. Comecei a amar Santa Cruz como se fosse minha terra natal. Nasci em Barra de São Miguel, mas sou filho adotivo de Santa Cruz. Se em São Miguel eu tive o berço, quero ter o leito em Santa Cruz do Capibaribe. Nossa história, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.